pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre o tema retratos de um cristão forte. O que é um cristão forte? O que é a verdadeira força espiritual? Como nos tornarmos crentes maduros à luz da palavra de Deus, andando na força, na graça e no poder do Senhor, tá bom? Então essa é a mensagem. Se você ainda não faz parte do nosso canal, clique aqui, faça sua inscrição no nosso canal, dê um joinha, faça seus comentários no final e aqui também tem um link com as nossas redes sociais, amém? Vamos lá então, retratos de um cristão forte. Nós aprendemos pela palavra de Deus e essa palavra bendita do nosso Deus nos fornece uma definição sólida do que é força espiritual, como nós já falamos no vídeo anterior, e crentes maduros. Força espiritual de um lado e crentes maduros relacionados com essa mesma coisa, porque o crente maduro tem força espiritual para a sua caminhada e a sua jornada cristã. E quando nós falamos sobre força espiritual e crentes maduros, sabem quase que intuitamente o que ela engloba em tudo isso que nós estamos falando. Mas a pergunta que permanece é a seguinte: como é que nós podemos aplicar, as verdades sobre a força espiritual? Como é que analisamos as inúmeras exortações da palavra de Deus e como é que nós transformamos isso numa atitude espiritual eficaz que resulte numa vida de retidão diante de Deus e diante dos homens? Então nós vamos aprender que o apóstolo Paulo nos ajuda a obter de maneira prática o conceito de força espiritual em suas instruções a seu filho na fé, Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 7, nos diz o seguinte: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, porque nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, diz o apóstolo Paulo, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor pela sua bendita palavra ao seu coração e ao meu coração. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos meditar no que Paulo fala a Timóteo, nesse lindo trecho de 2 Timóteo 2, de 1 a 7. Aqui nós vemos os retratos de um cristão forte. Primeiro nós queremos dizer que Timóteo era uma espécie de afilhado de Paulo na fé, filho na fé. Um discípulo verdadeiro que conhecia o coração do apóstolo melhor do que ninguém. Paulo havia designado Timóteo para assumir o seu ministério, seu legado, depois que ele partisse. Mas, nesse ínterim, imediatamente, depois da primeira prisão de Paulo, ele pede a Timóteo para encontrá-lo na cidade de Éfeso, o local de uma das mais fortes, influentes igrejas que ele havia fundado, que existia naquela época. Enquanto estava ali na prisão, Paulo soube que a liderança da igreja em Éfeso havia se tornado corrupta, que os membros estavam abandonando seus deveres e que a impiedade havia se infiltrado no meio da comunhão entre os irmãos. Por isso o apóstolo Paulo solicita a ajuda de Timóteo para conduzir a igreja novamente de volta ao caminho correto, ao caminho de Deus. Você pode conferir isso lá em 1 Timóteo 1, versículo 3. Depois que Paulo, então, trata de alguns dos problemas mais difíceis da cidade de Éfeso, dos irmãos que estavam em Éfeso, tais como a excomunhão de pastores heréticos, tais como Himeneu e Alexandre, são mencionados na Bíblia, ele parte, então, para ministrar na Macedônia e deixa ali o jovem Timóteo para corrigir os vários outros problemas que havia dentro daquela comunidade local. Depois que saiu, Paulo enviou uma carta a Timóteo detalhando as mais importantes correções que deveriam ser feitas. É a carta que conhecemos como 1 Timóteo, que você tem diante dos seus olhos na Bíblia Sagrada. Então, assim que iniciou a execução das instruções de Paulo, Timóteo, aqui, seu filho na fé, encontrou resistência hostil
dentro da igreja e perseguição intensa fora dela. Muitos diziam que ele era jovem demais, sem experiência, e ele lutava consigo mesmo com as tentações dos desejos da mocidade. Soma-se ainda tudo isso o temperamento agressivo e questionador de Timóteo, que provavelmente o teria levado a perder terreno em seus esforços e começar a duvidar seriamente do seu papel como exemplo piedoso aos irmãos de Éfeso. Como resultado, aqui Timóteo acabou ficando enredado na espiral descendente da igreja em Éfeso. Começou a abandonar seu ministério e tornou-se espiritualmente frágil, fraco, a tal ponto que Paulo teve que lembrar Timóteo da validade da sua fé e encorajá-lo a não deixar que os seus dons de pregação, evangelização e liderança da igreja caíssem em desuso. Você pode conferir isso em 2 Timóteo 1, de 5 a 7. Timóteo, então, pode ter se tornado tão fraco que ele estava hesitando em se identificar com Cristo, estava indeciso quanto à sua doutrina, às suas crenças. Aparentemente, ele queria evitar a perseguição dos descrentes e sentiu-se mais confortável em retroceder na batalha com os oponentes que haviam dentro da igreja na cidade de Éfeso. Você pode observar isso no versículo 8 de 2 Timóteo 1 e versículos 13 e 14. Então, por essa razão, Paulo inicia 2 Timóteo, capítulo 2, chamando seu jovem parceiro ministerial a exercer uma forte liderança espiritual, visto que logo o apóstolo sairia de cena e ele sabia que era crucial para Timóteo dar um passo à frente e ser um modelo para os demais irmãos da fé. Para demonstrar isso na prática, em termos concretos, Paulo presenteia a Timóteo e a nós também, glória a Deus por isso, uma série de imagens ou analogias, símbolos, para descrever um cristão forte. Primeira analogia que Paulo usa: o cristão como professor. O cristão como professor. O que nós queremos dizer com isso? Paulo começa sua sequência descritiva aqui, incitando Timóteo a ser um professor. Quando ele diz, no capítulo 2, ele diz: e o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outras pessoas. O que Paulo está dizendo com isso? Ensinar a outros melhora o nosso entendimento da Escritura e também fortalece e expande a base das nossas convicções pessoais. Há 4 razões básicas para que esses benefícios tragam crescimento ao professor fiel. Tomara que você que está me ouvindo se torne um professor na fé, um professor fiel. Em primeiro lugar, se desejamos ensinar a palavra com eficácia, teremos que estudá-la. Se desejamos ensinar a palavra com eficácia, com relevância, teremos que estudá-la. O que nós queremos dizer com isso? O ensino, então, fornece um incentivo real para nos aprofundarmos na Escritura, quando nos dedicamos totalmente a isso. Então, como regra, não a estudamos com o mesmo esmero e dedicação quando não temos de ensiná-la. E essa é a questão. O ensino nos motivará a manter bons hábitos, disciplina de estudo da palavra de Deus. A necessidade, amados, de estudar de um professor também o ajudará na sua autodisciplina. Ela o forçará a preparar-se com bastante antecedência para que esteja pronto na hora de ensinar. Há alguns anos, vários estudantes de uma classe de um seminário, onde um determinado pastor lecionava, aprenderam essa lição dolorosa sobre o valor da preparação. E no início de semestre, esse pastor pediu à classe um trabalho e disse que deveria ser entregue dentro de um mês. Quando essa data chegou, era hora de entregar o trabalho. 3 ou 4 homens dessa classe imploraram a esse pastor, professor, por uma breve extensão no prazo de entrega, citando as circunstâncias atenuantes para ainda não terem seus trabalhos prontos. Quando esse pastor lhes disse que o prazo final não seria estendido e que por consequência seriam reprovados na tarefa, ficaram naturalmente consternados e decepcionados. No entanto, cada um deles admitiu ter se lembrado do prazo original, mas simplesmente presumiram que esse pastor, professor, daria um prazo adicional para a entrega dos seus trabalhos com atraso. Esse pastor disse a eles que não
aprendessem nada mais sobre a aula. E ele esperava que pelo menos aprendessem que um pastor tem de ter o seu sermão pronto aos domingos, não na terça-feira seguinte. E alguns deles, mais recentemente, contaram a esse pastor que essa experiência foi a melhor lição que já aprenderam com ele. A segunda razão pela qual nos beneficiamos ao ensinar outras pessoas a sermos professores fiéis é que a nossa preparação esclarece a verdade do nosso coração e da nossa mente. Vou repetir, a nossa preparação esclarece a verdade do nosso coração e da nossa mente. O que nós queremos dizer com isso? Ela nos obriga a ir além de uma simples leitura devocional das Escrituras para um nível no qual entendemos o texto e aplicamos as suas verdades para nós primeiramente, mas depois para outras pessoas. Se estudarmos bem durante a preparação para o ensino, ganharemos uma precisão de entendimento, de lógica, de raciocínio, que nos permitirá esclarecer as verdades aos nossos alunos de maneira mais eficaz. Terceiro princípio, preparar-se para ensinar é benéfico por quê? Porque nos força a chegar a conclusões sobre aquilo que realmente é importante. Vou repetir, nos força a chegar a conclusões do que aquilo que é realmente importante. O que nós queremos dizer com isso? À medida que nós estudamos a palavra de Deus, temos de identificar quais são os pontos-chave relativos à matéria, ao assunto, e decidir qual é o enfoque principal e qual a melhor maneira de expressarmos as pessoas. Então, finalmente, amados, ser professor é benéfico, porque isso nos coloca numa posição de prestação de contas com os nossos alunos, com os demais acadêmicos, com os demais irmãos, no caso aqui da igreja local. Quando ensinamos os outros, mesmo que sejam uma só pessoa, declaramos publicamente a importância do que estamos dizendo e demonstramos que queremos que nossos alunos adotem as mesmas verdades. Estamos fazendo com que eles sejam responsáveis por aquilo que ouviram e ao mesmo tempo tornando-nos nós, os professores, responsáveis por eles nos ajudarem a praticar aquilo que ensinamos para eles. Se quisermos, amados, ser cristãos fortes, devemos ensinar os outros, quer seja alguém da nossa família, um companheiro crente imaturo, um colega de trabalho, um crente novo, transmitir a sã doutrina. E a prática cristã é parte integrante da preparação da próxima geração de cristãos fiéis. Então, no discurso do nosso pastorado, nós somos grandemente beneficiados com a função de professor. Eu amo ser professor, amo ensinar, e isso me leva a estudar cada vez mais. Nós nos lembramos de quando ensinamos a palavra de Deus e sei naquilo que cremos, por ter sido refinado e reforçado através de um estudo consciente. Isso acaba gerando um domínio pleno sobre o material, sobre o assunto que nós apresentamos, de tal maneira que esse ensino se torna, então, uma estrutura na nossa vida e uma substância na nossa força espiritual. E nos tornamos também responsáveis diante de Deus e diante das pessoas. Qualquer inexatidão ou divergência real ou aparente que leve as pessoas a pensar que estamos sendo inconsistentes em nossos ensinamentos anteriores, seja através de cartas, telefonemas, e-mails, vídeos, mensagens, artigos, nós seremos cobrados por tudo isso. Então, ser um professor da palavra de Deus num contexto informal não requer que tenhamos talvez o dom de ensinar, mas simplesmente significa reconhecer a responsabilidade que eu e você temos em transmitir a verdade de Deus para as outras pessoas, para que eles também possam compreendê-la, e assim formamos nossas convicções e adquirimos em Deus força espiritual. Que Deus abençoe a sua vida. Esse é o primeiro vídeo dessa série que vai falar sobre retratos de um cristão forte, de um cristão maduro. Continue conosco no próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.